Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós podemos utilizar o operador topológico IDIN, mas configurado para uma determinada distância de interesse. Então suponha que você precise, por exemplo, responder a seguinte questão espacial. Indique se há terminais de ônibus a menos de 100 metros de estações de metrô no Distrito Federal. Então nós temos aqui representado por pontos em preto as estações de metrô, por pontos em vermelho as estações e terminais de ônibus. Então nós queremos verificar se existem estações de ônibus que estão a 100 metros ou menos de distância de estações de metrô aqui no Distrito Federal. Então, para realizar essa pergunta, nós vamos aqui no menu Map, procurar pela caixinha Select by Location, e neste caso nós precisamos configurar aqui as nossas features de entrada, o nosso operador topológico de interesse, quem é a nossa feature de comparação, e veja que aqui eu tenho um Search Distance, ou seja, aqui eu posso especificar uma distância de busca. Então, pessoal, aqui nós vamos indicar que nós queremos encontrar as estações e terminais de ônibus que estão dentro, mas não o IDIN sem especificação de distância, e sim o IDIN a distance, ou seja, eu quero dentro de uma distância. E aí, o layer que nós queremos comparar são as estações de metrô. Então, veja que aqui, se eu não especificar uma distância de busca, ele vai considerar pontos sobrepostos, né? Então, neste caso, eu preciso indicar para ele, olha, eu quero que você encontre estações de ônibus dentro de uma distância de 100 metros de estações de metrô. Então, quando nós realizamos essa opção aqui, né? Então, nós temos que sempre configurar o layer de entrada, o operador topológico, o layer que nós estamos comparando, e neste caso aqui é um IDIN a distance, então eu tenho que especificar uma distância aqui. Então, quando nós aplicamos isso, ele vai nos dizer que nós temos com um total de 17 estações e terminais de ônibus que estão a 100 metros ou menos de estações de metrô, ok? Então, nós podemos verificar quais são essas estações e terminais de ônibus olhando a nossa tabela de atributos. Então, veja, nós temos aqui mapeado um total de 43 estações de ônibus no Distrito Federal, e dessas 43, 17 estão a menos de 100 metros de distância de estações de metrô. Notem que, aparentemente, né, esses pontos aqui, eles parece que estão sobrepostos, né? Mas quando nós aproximamos aqui, ó, nós verificamos que não, ó, tá? Então, ele selecionou para nós estações de ônibus porque é a feature de entrada, tá? Então, aqui, ó, se nós só tirarmos a seleção, ó, nós vamos ver que em vermelho aqui, ó, nós temos as estações de ônibus, em preto as de metrô. Então, ele selecionou para nós sempre a feature de entrada, tá? Então, se eu executar aqui novamente, ó, eu vou verificar que ele vai selecionar esse ponto aqui em vermelho, não esse em preto, ó, tá? E que se nós pedirmos para medir essa distância, ó, veja que aqui em Measure, se eu clicar num ponto e pedir para verificar a distância do outro ponto, então aqui, ó, se eu clico num ponto de interesse e vou até o outro ponto, ó, eu vejo que essa distância aqui está dando menos de 7 metros. Né? Então, significa o quê? Que nessa localização aqui, eu tenho no mesmo local que passa uma linha de metrô, também tem ali um terminal urbano, um terminal de ônibus, ok? Então, pessoal, isso aqui é muito útil para que nós respondamos questões nesse contexto urbano, tá? Então, veja que todos esses pontos aqui, ó, em azul, representam cada uma daquelas 17 estações de ônibus que naquele local também tem uma estação de metrô, tá? Então, veja aqui que nessa região aqui, ó, ele até está mapeado, né, ó, estação shopping, aqui no caso de metrô, e aqui também passa uma estação, um terminal de ônibus, que é representado aqui nesse ponto aqui, que está selecionado, ok? Então, pessoal, mais um exemplo aí para vocês de operações de análise espacial usando os operadores topológicos, tá? Então,
Então espero que vocês testem, que vocês façam outras perguntas e que vão explorando isso aí no ArcGIS Pro, ok? Abraço!